Paz do Senhor, meus irmãos, alunos do DINC, mais uma vez estamos junto com os irmãos, não presencial, mas cada um na sua casa, né? Mas isso é muito importante para nós estudarmos a Palavra de Deus. Quero dar continuidade da aula anterior, que a nossa professora Esté Silva não teve como concluir a matéria, porque era muita matéria. Então hoje nós vamos dar a conclusão da santificação. Qual é a importância da santificação? Eu vou começar aqui os propósitos da santificação. Se a palavra de Deus exige santificação por parte do crente, é porque Deus tem propósitos elevados para a nossa vida, que são propósitos só através dela. O Espírito Santo é o agente da santificação, trabalha em nossa vida, tendo em vista dois propósitos. Quais são eles? Separação e dedicação. Ao iniciar seu trabalho, primeiro ele opera a separação, porque ela serve de base para a santificação. Meus irmãos, por que nós precisamos nos santificar? O texto é bem claro, eu sei que vocês estão acompanhando no livro de vocês, nem todos têm esse livro, mas existe uma importância da nossa santificação. Para que isso aconteça, primeiramente, nós passamos pelo processo da separação. O que é separação? É quando você se separa das coisas do mundo, você se aparta das coisas do mundo, porque agora você quer se aproximar de Deus. Então, este é um dos propósitos que o crente precisa ter em mente, que é necessário se santificar. Se santificar não é de um dia para o outro, é um processo progressivo. Cada dia você vai procurando melhorar a sua vida, a sua conduta. Deus vai ajudando, a gente vai tirando aquelas coisas que não convêm na nossa vida. Então esse processo de santificação é muito importante na vida do cristão, porque Deus, para usar os seus servos, a cada um de nós, a nossa vida tem que estar de acordo com a sua palavra. Não tem como Deus usar as nossas vidas se nós estamos fora do seu propósito. Então, como nós temos o agente, que é o Espírito Santo, é aquele que faz a obra nas nossas vidas, é aquele que trabalha dia a dia, mostrando para nós de que maneira o Espírito Santo quer que nós andemos. Então, para que Deus opere os seus propósitos, nós temos que nos santificar. E quais são os meios? É você lendo a palavra, é você buscando a Deus em oração, é você se afugentando das coisas carnais que o mundo oferece, para tentar tirar você dos pés de Deus. Então é óbvio que quando nós temos um foco que é servir a Deus da melhor maneira possível, nós procuramos nos separar das coisas do mundo. Porque quando nós nos separamos das coisas do mundo, nós estamos fugindo do pecado, que tão de perto nos rodeia para nos afastar de Deus. Então, a santificação nos aproxima de Deus. Quando nós nos separamos das coisas do mundo, aí vem essa parte da santificação, que é onde você começa a se aproximar mais de Deus, você começa a andar com Deus, você começa a pensar as coisas de Deus no dia a dia. Você tem prazer em se ocupar nas coisas de Deus. No ponto 1 diz assim: separação, vitória sobre o pecado. Em Gálatas 5, versículo 16, eu vou ler aqui para os irmãos. Se os irmãos tiverem Bíblia, pode nos acompanhar. Diz assim o versículo 16: digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfarei as concupiscências da carne. Então, quando nós andamos no Espírito, o que é andar no Espírito? É nós deixarmos que Ele guie a nossa vida. Quando nós falamos daquela parte que fala dos frutos do Espírito, paz, mansidão, amor, longanimidade, bondade, esse andar no Espírito, porque você está fazendo as coisas do Espírito. Então, quando você
tem amor, quando você ama as pessoas, você anda no Espírito. Quando você tem o seu domínio próprio, você anda no Espírito. Esse é o andar no Espírito, não é você estar andando e o Espírito ali do seu lado. Não, não é nesse sentido. É você praticar as coisas que o Espírito de Deus se agrade de você, e aí você está andando no Espírito. Por isso que Paulo retrata muito bem no livro de Gálatas, no capítulo 5 e 16. Nós precisamos ter uma vida correta diante de Deus, uma vida que Deus se agrade de nós, porque para Deus usar a nossa vida e fazer a sua obra, evangelizar as nações, nós temos que ter uma vida separada, uma vida santificada. Porque se nós queremos fazer as coisas de Deus do nosso modo, não funciona. Porque as coisas de Deus são santas e nós precisamos viver a santidade de Deus. Em Gálatas também, no capítulo 2 e versículo 20, também tem uma palavrinha para nós aqui. Vamos ver o que fala aqui em Gálatas 2, no versículo 20. Diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Olha que texto maravilhoso. Então, nós não vivemos mais a nossa vida, vivemos a vida em Deus. Nós temos que ter esse prazer que agora nós não somos nosso mais. Nós fomos comprados. E agora nós temos que viver a vida que agrada a Deus. E a vida que agrada a Deus, os irmãos sabem muito bem que nós temos que cada dia fugirmos das coisas do mundo que tenta nos agarrar para nós não fazermos a vontade de Deus. Então Paulo nos alerta que nós agora vivemos para Deus e não vivemos mais para o mundo, porque as coisas do mundo nos separam diante de Deus. Na continuação aqui do livrinho diz assim: a separação do pecado do ego é a única maneira pela qual o crente toma parte da sua santificação. Morrer para o mundo e viver para Deus é a resposta para a vitória na vida cristã. Enquanto o crente não fizer isso, sua vida de crente será difícil e contraditória. Então é bem claro, meus irmãos, se nós queremos viver uma vida para Deus, uma vida vitoriosa, nós precisamos nos apartar do mundo, morrer para o mundo, morrer para as coisas do mundo e viver para Deus. É isso que Deus quer na nossa vida, que nós como igreja do Senhor sejamos uma igreja vitoriosa, uma igreja forte, uma igreja abençoada. Para isso nós precisamos passar por esse processo, separação e santificação. Se nós não nos santificarmos, nós não temos como ser verdadeiros cristãos. Porque a santidade vem da santificação. Quando você é uma pessoa que se santifica, você procura aplicar a palavra de Deus, você começa a estudar a palavra de Deus, você começa a ter prazer somente pelas coisas de Deus. Porque na sua mente só vem as coisas de Deus. É por isso que quando Deus falava para Josué, que era para ele meditar na sua palavra dia e noite, ele estava dizendo assim: olha, você tem que dormir pensando nela, acordar, meditar, todos os seus dias, todos os seus momentos da sua vida, tem que estar com essa palavra dentro de você. Aí é o meio pela qual nós começamos a se aproximar de Deus mais. Porque se nós vivemos os nossos conceitos, as nossas vontades, cada dia nós vamos ficando distante de Deus. É como se você buscar a Deus e parece que Deus não te responde. Por quê? Nós estamos fora do propósito de Deus. Mas quando nós procuramos aplicar essa palavra dentro de nós, o Espírito Santo começa a moldar a nossa vida. E para que o Espírito Santo molde a nossa vida, nós não podemos viver na prática do pecado. Nós temos que abandonar o pecado, abandonar as coisas erradas que Deus não se agrada. E isso é difícil, mas é necessário. Para que nós estejamos ao lado de Deus, de um Deus santo, nós temos que procurar a santidade. E essa santidade só vem quando nós nos separamos das coisas do mundo e buscamos continuamente essa santificação através da sua palavra, porque agora nós temos o agente que nos ajuda a passarmos por esse processo, que é o Espírito Santo. Eu gostaria também de ler um texto aqui em Atos capítulo 1, versículo de número 2,
Vamos ver o que fala nesse versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8. É um texto muito lindo. Eu comecei a meditar nesse texto. Olha o que diz. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para nós recebermos essa virtude, esse poder do Espírito Santo, para nós sermos testemunha de Deus, nós temos que viver uma vida de santificação. Não tem jeito. Não tem como nós fugir da realidade. Nós somos limitados, somos falhos, porque somos seres humanos, mas nós precisamos, meus irmãos, entender que é necessário nós termos uma vida que agrade a Deus e que Deus olhe para nós e tenha prazer de dizer: realmente, eu tenho prazer nesse meu filho, porque ele procura a me agradar, a fazer a minha vontade. Então, para nós recebermos o poder do Espírito Santo, é necessário que nós tenhamos uma vida separada, uma vida que venha ser eficiente na evangelização, no plano da salvação, que Deus quer salvar as almas, mas nós somos a pessoa indicada para fazer essa obra. Mas essa obra só se realiza se nós vivemos uma vida de santificação, uma vida justa, uma vida correta diante de Deus. Por isso que Ele deu o seu Filho na cruz, para nos santificar, para nos moldar, para nos colocar no lugar que nós precisamos viver uma vida justa e sincera diante de Deus. Outro texto que me chamou muita atenção foi Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Olha o que Paulo diz. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então é necessário que nós oferecemos o nosso corpo a Deus puro, limpo de toda mancha do pecado. Que o pecado tenta de todas maneiras destruir esse corpo que foi dado pelo próprio Deus para que ele pudesse habitar dentro de nós. E o Espírito Santo, para fazer morada dentro de nós, é necessário que nós estejamos com a vida pura, uma vida limpa, e que Deus venha se agradar de cada um de nós. Eu tenho certeza que dentro dessas lições, começando já com o Maestro, falou muito sobre a santificação. Então, essa santificação eu quero dizer assim, é uma coisa que é necessária, não tem como você fugir. Porque nós não podemos viver as nossas próprias vontades, porque a nossa vontade não é você estar seguindo a Deus. Nós queremos estar dizendo que servimos a Deus e fazendo as nossas vontades. Mas não é assim que Deus quer que nós vivamos. Nós precisamos viver uma vida pura, uma vida íntegra, que Deus olhe para nós e diga: realmente esses são meus filhos, que foi comprado com um preço muito caro, o preço de sangue, preço de cruz, onde o nosso mestre sofreu por mim e por você. Então, eu tenho certeza que se você ler o seu livro, se você se atentar para esses propósitos que Deus quer que nós aplicamos na nossa vida, nós temos que viver uma vida de santificação. E essa santificação não é uma guerra. Nós temos que guerrear todos os dias, porque o pecado está lutando para nos derrubar. O inimigo oferece pratos para você, para que você não venha agradar a Deus. Mas Deus é poderoso para nos iluminar, através do seu Espírito Santo, nos dando entendimento daquilo que é certo e o que é errado, para que nós não venhamos nos afastar de Deus. Porque quando nós praticamos o pecado, nós nos afastamos de Deus. É claro que nós pecamos, sim. Agora existe uma diferença de você pecar e você viver na prática do pecado. Quando você vive na prática do pecado, cada dia que você peca, você pede perdão e continua fazendo as coisas erradas. Então, quando você menos imagina que Deus está com você, Deus não está com você. A sua vida de cristão é só derrota. Por quê? Você não está vivendo de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Então, que nós possamos aprender com a carta de Paulo aos Romanos, com a carta de Paulo aos Gálatas, mostrando quais são os princípios que nós precisamos viver uma vida de santificação.
Deus quer moldar cada um de nós naquilo que Ele quer fazer através de nós. As almas estão aí dependendo de nós, mas é preciso que eu e você tenha um pouco de carinho de aplicar essa palavra dentro dos nossos corações. Eu queria também falar aqui sobre as orientações práticas sobre a santificação. Viver como cristão não significa observar uma lista de pode e outra bem maior de não pode. A vida cristã é uma lealdade positiva e espontânea a Cristo. Viver como cristão é tornar-se tão envolvido com Cristo que os valores deste mundo que nos cerca perca a sua influência sobre nós. É o que eu já falei bem atrás. Nós temos que viver uma vida cristã, que as coisas do mundo não venham nos atrair, mas que nós venhamos influenciar outras pessoas com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa conduta de cristã, porque as pessoas nos observam como nós somos, como nós agimos, qual que é o nosso comportamento, como nós vivemos dentro da sociedade. E a sociedade, meus irmãos, nos observa demais. É que eu costumo falar que nós somos como mosca branca, somos procurados. Todo mundo faz as coisas erradas, mas ninguém vê. Agora, quando é o crente, que às vezes dá uma vacilada, já vem o acusador. É por isso que nós temos que tomar cuidado e viver uma vida como cristão. Viver uma vida que agrade a Cristo, é espontâneo. Você tem que ter essa vontade de viver sem ninguém precisar forçar você. Você tem que ter prazer de servir a Cristo, sabendo que Ele sofreu por você, para tornar você um crente verdadeiro. E você agora eu preciso nos envolvermos nas coisas de Deus. Porque quando nós nos envolvemos nas coisas de Deus, as coisas do mundo não fazem sentido para a nossa vida. Porque aqui no livro diz, olha, quando o homem nasce de novo e confia em Jesus como seu Salvador, ele experimenta uma transformação maravilhosa e passa a ser uma nova criatura. Então, é necessário um novo nascimento para que você venha ter uma vida santificada. Porque quando você nasce de novo, você nasce da palavra, que o nascer é o nascer da palavra. Essa palavra começa a mudar o seu caráter. Aquilo que você fazia, que você achava que era certo, o Espírito Santo começa a mostrar para você que você agora é um cristão. Você agora está do outro lado. Você agora prega a verdade, então nós temos que viver a verdade de Deus. Nós temos que mostrar para o mundo que nós somos diferentes, que nós seguimos o cristianismo, seguimos um Cristo reto, um Cristo fiel, que é poderoso e que não tem prazer no pecado. Ele não viveu o pecado, levou os nossos pecados, mas Ele é justo, Ele é fiel e Ele é santo. Então, é necessário que nós tenhamos essa mesma conduta, vivendo uma vida que realmente esteja dentro dos planos de Deus. Aqui os princípios de propriedade. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, e versículo 19 e 20, vamos ler. Queria que os irmãos meditassem. Que versículos maravilhosos. Olha o que diz. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então está aí, meus queridos. Não tem como nós fugirmos da palavra de Deus. É necessário vivermos uma vida que agrade a Deus. Você quer ir morar no céu? Então você tem que se santificar. Você tem que se separar das coisas do mundo. As coisas do mundo não podem prender mais você. Você não pode ficar em cima do muro, achando que aquilo que você faz, será que está certo ou será que está errado? O Espírito Santo vai te orientar. Ele é o nosso agente que vai nos mostrar aquilo que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Para isso você tem que ler a Bíblia, estudar a cada dia. Ter o prazer de estudar a Bíblia, meu irmão. Até minha esposa comentou na aula passada. Se você ler a Bíblia em um ano, você tem um certo capítulo que você vai ler. São 3 capítulos de segunda a sexta. E no sábado e domingo, 5 capítulos.
Nós temos que ter esse prazer, irmão, esse desejo de ler a Bíblia, porque muitas das vezes tem crente, irmão, que não lê, mal abre a Bíblia no dia do culto. E não é isso que Deus quer, meus irmãos. Nós precisamos conhecer mais sobre Deus. E para nós conhecer mais sobre Deus, é só através da leitura da palavra, dessa leitura maravilhosa aqui, ó. Acaso não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, é santuário? Então o meu corpo e o seu corpo é morada do Espírito Santo. Então esse corpo tem que estar santificado, tem que estar limpo. Não tem como o Espírito Santo morar em um corpo cheio de pecado, cheio de coisas que não convêm a Deus. Eu costumo dizer que tem pessoas que dizem que é cheio do Espírito Santo, mas as atitudes dele já mostram que não é, porque ele não ama o seu irmão, ele não consegue ter a comunhão com o seu irmão, ele não consegue ter domínio próprio. Então, é claro que essa pessoa não tem o controle do Espírito Santo na sua vida. Porque quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ele vai nos mostrando a forma que nós precisamos viver para agradar a Deus. Porque a Trindade são três em um. E nós temos que estar incluído dentro da vontade dos três: Pai, Filho e Espírito Santo. Você quer ir morar no céu? Então precisa ter essa ciência de que é necessário viver uma vida que agrada a Deus. Pois bem, continuando, no ponto 2 aqui, fala assim: nossa responsabilidade com o próximo. Então, a nossa conduta deve ser governada pela consciência da nossa responsabilidade para com o próximo. O mundo sabe que o cristão é diferente. Por isso, sempre antes de agirmos, devemos refletir se as nossas influências sobre as outras será negativa ou positiva. Meus irmãos, tem muitas pessoas que às vezes dão um mau testemunho. E muitas pessoas não se convertem, às vezes, por causa de nós mesmos. Porque nós influenciamos negativamente. Que nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos ajude, que nos mostre como devemos servir a Deus melhor. Qual é a maneira correta que nós precisamos nos santificar, para que o Espírito Santo que habita em você tenha o prazer de viver dentro de você. Porque quando nós vivemos uma vida fora de Deus, o Espírito Santo não tem como habitar em nós. Então nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar dentro de nós. E para que possamos ser abençoados, ser renovados pelo Espírito Santo, ter o gozo da nossa salvação, é necessário, sem sombra de dúvida, santificação. Santificação é através da palavra, de você se consagrar a Deus, jejuar, buscar a Deus, ter esse devocional todos os dias que você possa fazer na sua casa, que seja 10 minutos, 15 minutos ou 20 minutos, mas busque a Deus, estude a Bíblia, busque essa palavra, procure entender que Deus vai falar com você através da palavra. Agora, se nós não buscamos a palavra de Deus, é difícil de nós entendermos o que Deus quer de nós. Aqui no ponto 3 diz assim: o efeito da minha decisão sobre a minha própria pessoa. Antes de tomarmos qualquer decisão, devemos pensar se ela nos fará mais útil para Deus. Devemos pedir a Deus que abençoe nossas condutas. Então, tudo que nós vamos fazer, meus irmãos, nós temos que pedir a Deus: Senhor, isso que eu vou fazer vai me aproximar mais de Ti ou vai me distanciar de Ti? Então, nós precisamos ter essa confiança que Deus vai nos esclarecer. Se você falar com o seu pai em segredo, Deus vai falar com você. Deus vai mostrar para você através da sua palavra que já está aqui revelada. Não precisa mais de revelação, Deus usar alguém para vir falar com você. Você já está com a palavra de Deus na sua mão, para você meditar e deixar que o Espírito Santo de Deus mostre para você qual é o caminho que você deve tomar. Aqui no ponto 4, já quase na conclusão, diz assim: tudo o que fizer deve ser sempre para a glória de Deus. Está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Então tudo que você for fazer não é para o homem, tudo que você fazer, faça para a glória de Deus. Tenha prazer de que Deus receber o seu culto, a sua adoração, a sua glorificação.
Deus vai abençoar a sua vida, porque você está fazendo tudo para a honra e a glória do seu nome. Então viva uma vida de santificação, viva uma vida separada, saia das coisas do mundo, não seja amarrado por elas, se desprenda, faça a vontade de Deus, busque a sua palavra, se entregue ao Evangelho e faça um verdadeiro discípulo do Senhor, evangelizando, ganhando vidas para o Senhor. Eu quero ler aqui já a última parte da conclusão, que diz assim: por isso devemos orar, Senhor, não passo de uma criança, ajuda-me a pensar corretamente, revela-me a tua vontade, livra-me do mal, até mesmo da aparência do mal, ensina-me de tal maneira que meu comportamento possa te glorificar. Olha que palavra, irmão. Que nós possamos pedir a Deus, igual eu falei anteriormente, buscar a Deus, que Deus vai nos instruir, Deus vai nos ensinar. E eu tenho certeza que você sairá mais rico desta lição, se você aplicar tudo que está escrito aqui no seu livro. Você vai ser uma pessoa vitoriosa. Eu tenho certeza que você sairá, sem sombra de dúvida, um vencedor em Cristo Jesus. Tenha prazer, que você será vitorioso. Quero que você estude o seu livrinho, busque a cada dia conhecer mais sobre essas lições, que são as lições práticas para a nossa vida. E às vezes nós, por não lermos, por não buscarmos esse conhecimento, não sabemos ou não aprendamos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima aula. Que o Senhor possa nos ajudar, que nós possamos logo, logo estar juntos na igreja, buscando a Deus em comunhão uns com o outro, em nome de Jesus. Amém.